Oi pessoal, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar sobre um assunto que eu particularmente acho muito importante, que é sobre a relação do visual gótico e a forma que os nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente, reagem e lidam com esse tipo de coisa. Nesse vídeo eu vou abordar vários pontos de vista diferentes. Tanto o meu, sendo uma pessoa gótica, quanto o da minha mãe, que foi a pessoa que mais lidou com o meu visual. E também esse vídeo eu espero que sirva como uma mensagem para os pais, para os familiares que às vezes se preocupam quando os filhos começam a demonstrar interesse nesse tipo de coisa. Então esse vídeo vai ser bem familiar. Afinal, ele é o especial de Dia das Mães. Existe muita desinformação, não só sobre os góticos, mas sobre as pessoas alternativas em geral. Quando você pesquisa sobre esse tipo de coisa na internet, é muito comum ver um monte de reportagens inventando um monte de coisa que, na maior parte das vezes, não faz o menor sentido com a realidade. Então, assim, o alternativo, seja gótico ou qualquer outra coisa, é um ser humano como qualquer outro. Nós podemos ter até mesmo filhos, né? Tem várias alternativas que têm filhos. Então, assim, nós temos uma vida normal. Temos um visual diferente e alguns gostos peculiares, mas somos seres humanos comuns, como qualquer outro. Então, assim, de início, esse é o recado que eu tenho, talvez para os pais que se preocupam muito com isso. É isso. Por exemplo, eu sou gótica e sou uma pessoa completamente normal. Eu tenho uma vida normal, trabalho, eu faço tudo normalmente, como qualquer outra pessoa faria. Então, eu não virei uma degenerada, eu não saí por aí fazendo rituais ou coisas estranhas desse nível, não. Eu sou uma pessoa bem tranquila, fico na minha, trabalhando e, honestamente, eu sou uma filha que nem deu trabalho, assim, pra família. Talvez eu tenha chocado um pouco com o meu visual, atualmente não tem nada demais, mas eu já tive visuais bem mais exagerados, digamos assim, do que o que eu tô agora. Mas é isso, eu acho que esse é o único ponto que realmente, digamos assim, causou um pouco na minha família. Para esse vídeo ficar ainda mais completo sobre esse assunto, eu tenho uma participante especial, que é a minha mãe. Eu fiz algumas perguntas para ela e ela me enviou a áudio respondendo, e eu vou ouvir junto com vocês. A primeira pergunta que eu fiz foi sobre como ela lidou quando eu comecei a ter um visual gótico. Vamos ver o que ela tem para dizer sobre isso. Eu confesso que fiquei um pouco assustada e preocupada. Ainda mais porque eu sou evangélica e só ouvi falar coisas estranhas e ruins sobre os góticos. Então, confesso que no início foi meio difícil. Isso é bem comum, né? Como eu disse pra vocês, existe todo um estereótipo em torno dos góticos, mas ele não condiz tanto com a realidade. Então é muito comum que as pessoas tenham esse choque, principalmente pessoas que já são mais religiosas, como é o caso da minha mãe. Ela é uma pessoa bem evangélica, sabe, toda certinha. Então, assim, eu acho que ela nunca pensou ter uma filha do jeito que é, né? Apesar de que, como eu disse pra vocês, eu nunca fui uma filha que deu trabalho, só sou um pouco diferente, digamos assim. A segunda pergunta que eu fiz a ela foi sobre como ela lida com isso hoje em dia. Vamos ver o que ela tem pra dizer. Hoje em dia, eu já não me choco mais tanto. A minha filha está sempre me informando, esclarecendo sobre o assunto, então eu não me preocupo mais, né? Hoje em dia eu considero mais como normal esse assunto, essa cultura, já não me choco tanto mais. Isso é bem comum, eu vejo vários outros pais falando sobre isso. Meio que se acostumam a ver os filhos assim e conforme vão conhecendo mais, principalmente depois que eu criei o canal aqui no YouTube. Então, eu esclareci muita coisa, tirei muitas dúvidas, tá tudo documentado e ela pode assistir sempre que ela quiser. Então, isso realmente influenciou um pouco nisso. Mas eu percebi também que, assim, o meu comportamento, ele diz muito também sobre a forma que ela me vê.
Como eu sempre fui uma filha que nunca deu tanto trabalho, sempre, por mais que eu tivesse interesses um pouco estranhos, eu nunca desrespeitei, o que eu acho que é muito importante, inclusive um conselho aí para os mais jovens. Então, eu acho que isso influenciou bastante. Outra coisa que também influenciou bastante é que depois que eu comecei a me interessar muito sobre a subcultura gótica, eu também passei a expandir muito os meus conhecimentos. Então, ela me via lendo, ela me via assistindo muita coisa, ela viu meu vocabulário melhorando e viu que tinha algo de positivo, o que é bem interessante. Então, tem esse lado, sim, bem positivo, digamos assim. Você vai acabar expandindo seus conhecimentos sobre várias coisas, por mais que algumas sejam um pouco estranhas. Mas eu acho que o mais importante, tanto para os pais quanto para os filhos, é ter uma linha de respeito, sabe? Você respeita os gostos que seus filhos têm e os seus filhos, mesmo tendo alguns gostos um pouco estranhos, eles também vão ter uma linha de respeito com os pais. Eu acho que isso é o mais importante, para ter uma aceitação mútua, digamos assim. E a última pergunta, digamos assim, que eu fiz para ela foi qual conselho ela daria para os pais. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso. O conselho que eu dou é que os pais devem amar seus filhos do jeito que são e com as suas escolhas e sempre os ouvir, porque eu acho que quando os pais dão atenção para os filhos, ouvem o que eles têm a dizer, o que eles sentem, o que eles gostam, os filhos se aproximam, os filhos não têm medo de contar o que aconteceu na sua vida, no seu dia, eles não têm medo. Quando os pais dão aquela atenção, eles ouvem, eles param, sem julgamento. Eu concordo demais com isso que ela falou. Eu acho que isso é a base de todo bom relacionamento. Independente de ser só relacionamento de pais e filhos. Ter o respeito, procurar entender, conversar, de fato conhecer a pessoa, isso é muito importante. Isso acaba com boa parte dos medos que as pessoas têm. Eu acho que esse foi um ótimo conselho que ela deu. Eu confesso que eu fiquei bem feliz quando eu ouvi esse áudio dela. Eu acho bem interessante que a gente aborde um pouco esses temas envolvendo família, porque existem tantos estereótipos ruins e eu, honestamente, detesto ver esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais dessa coisa um pouco positiva e mostrar que tem muita coisa interessante que a gente pode explorar e conhecer dentro da subcultura gótica. Inclusive, tem algumas coisas que podem ajudar bastante você a se conectar até mesmo com a geração dos seus pais, tanto as músicas quanto os filmes. Pode gerar momentos muito divertidos. Assistir alguns filmes de terror da época pode ser muito engraçado, porque eles são aqueles filmes bem escrachados, sabe? Então, gera um momento ali de diversão. A música, tem muitas músicas bonitas que você pode apresentar para os seus pais e às vezes seus pais podem conhecer alguma coisa que você não conheça, se eles viveram naquela época. Então, tem várias coisas que podem ajudar a conectar diferentes gerações e eu acho isso bem interessante. Às vezes os seus pais podem até ter alguma peça de roupa que pode servir para você. Então, assim, tem várias coisas interessantes. Eu acho que é muito importante a gente lidar com essas coisas com muito respeito e de uma forma bem positiva. Então esse vídeo ele é basicamente sobre isso, sobre essa relação, sobre como lidar com esse tipo de coisa. Para os pais, se você quiser assistir esse vídeo com seus pais, pode ficar tranquilo e mostrar um pouco para eles desse lado positivo. De maneira alguma, o seu filho se interessar pela subcultura gótica vai necessariamente fazer com que ele saia por aí aprontando, tá? Isso daí acontece com qualquer tipo de pessoa. Se seu filho não fosse gótico, ele poderia aprontar, mesmo sendo ou não sendo. Então, não é a subcultura em si que vai influenciar a isso. Na verdade, a subcultura pode trazer muitas coisas interessantes, muitos interesses muito positivos, como eu disse, sobre literatura, sobre se interessar por conhecer outras culturas. O gótico não fica só na subcultura gótica. Muitos góticos acabam explorando outras coisas, se interessam por literatura clássica, etc. Então, tem muita coisa que eu acho muito positivo que vem com a subcultura e os pais podem observar esses pontos.
E novamente, eu acho que também é muito interessante a gente sempre frisar que o gótico é um ser humano como qualquer outro. Tem góticos que são pais, mães, e eu acho isso bem legal. Eu acho o máximo quando eu vejo uma mãe toda goticona alternativa. Eu acho muito maneiro. Eu acho que, assim, muitas pessoas têm um certo preconceito, um medo desse tipo de coisa, mas eu acho muito bacana e eu percebo que boa parte desses pais ou mães não influenciam tanto os filhos. Eu acho que eles mostram um pouco do estilo, mas tipo, ó, você decide aí o que você vai curtir. Então, eu acho isso legal. Eu acho que é muito interessante, muito bacana a gente ver os góticos tendo vidas completamente normais de pessoas adultas, principalmente pessoas mais velhas, porque isso ajuda bastante a quebrar vários dos estereótipos que as pessoas criam sobre nós. E é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pequeno especial de Dia das Mães, já que eu quase sempre esqueço datas comemorativas e por acaso eu lembrei dessa e queria fazer alguma coisa especial. Como é a relação de vocês com esse tipo de coisa? A sua família lida bem com isso? Eu espero que as coisas melhorem caso a sua família não lide tão bem, porque comigo também teve algumas fases mais difíceis, mas atualmente está tudo bem tranquilo e eu particularmente acho até muito fofo quando a minha mãe vê alguma coisa que é meio que meu estilo e ela tira foto porque lembrou de mim. Esse tipo de coisa aquece o nosso coração, tá? Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo Dia das Mães e até mais!